Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da EBD com o tio Valguienes hoje, tá bom? Com a lição daqui, ó, falando para vocês de mais uma parábola. Vamos lá com vocês, tio Valguienes. Olá, juniores. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente juntos participarmos de uma EBD. Já deixo um abraço para todos vocês, estou com saudade de vocês. Um abraço para a tia Nicélia, para a tia Divânia, para a tia Sheila, tá certo? Então nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando aqui as parábolas de Jesus, certo? Na nossa revista. E a lição que estudaremos hoje é a lição número 12, tá certo? Então você pode acompanhar aí na sua casa, pegue a sua lição e vamos juntos estudar. Para começar, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem qual é a tarefa de um guarda de segurança. O que um guarda, né, o seu boné, sua roupa, sua farda, né, seu uniforme, o que ele faz? Pense aí. Um guarda de segurança, ele é responsável, né, pela segurança do local onde ele trabalha. Ele evita que ladrões possam roubar alguma coisa ou que algo possa ser danificado no local onde ele trabalha. Então o guarda de segurança ele é muito importante, a sua função, ele tem que estar vigilante, ele tem que vigiar a todo momento. Vamos pensar agora quais os locais que um guarda de segurança pode trabalhar. Pensem aí, ele pode trabalhar num shopping, né, vigiando a entrada de um shopping, pode trabalhar numa grande loja, pode trabalhar num banco, pode trabalhar, hoje em dia tem guardas, vigias, né, guardas de segurança até nas ruas, eles passam fazendo as rondas. Então, a função do guarda de segurança é muito importante. E uma última pergunta, o que aconteceria se o guarda, se o vigia, ele não cumprisse com a sua tarefa de forma correta? Bom, aí teria consequências, né? O ladrão poderia roubar, algo poderia ficar danificado, e a consequência para ele é que o seu patrão poderia o advertir, né, corrigir ele e até mesmo despedi-lo. Mas por que o tio Val está perguntando isso? Porque a história de hoje, a parábola que Jesus contou, vai tratar exatamente sobre a vigilância. Vocês vão ver. Então a história de hoje, ela está lá em Mateus 24, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 45. Certo? Podem ler aí na sua casa e nós vamos acompanhar a história de hoje. Bom, Jesus contou que o patrão, um senhor, que tinha vários servos, ele resolveu fazer uma viagem. E ele ia ficar alguns dias fora. Porém, ele não sabia quanto tempo ia ficar fora. E aí ele resolveu chamar um dos seus servos e falou assim: servo meu, você vai tomar conta de tudo que é meu, de fazer a compra da casa, dos demais servos, de colocar ordem em tudo, de todos os meus negócios. E aí eu quero que você tome conta com bastante zelo, com bastante cuidado, e quando eu voltar, eu quero que tudo esteja perfeitamente, do jeito que as coisas andam mesmo aqui na casa, porque você foi um servo bom, um servo fiel e soube cuidar de tudo que eu deixei para você. Aí o servo falou assim: tudo bem, senhor, tudo bem, patrão, pode viajar, e quando você chegar vai estar tudo em ordem, do jeito que o senhor gosta. E aí o patrão foi, o senhor foi embora. Só que ele não falou o dia que ele voltaria, ele falou que ele voltaria. E aí aquele servo começou a se empenhar,
e acordava cedo e fazia todo o trabalho e verificava tudo, fazia as compras, olhava se os demais servos estavam trabalhando, ok, e tudo funcionava muito bem, ele estava sendo um servo fiel. Só que o patrão começou a demorar muito, demorou, foi demorando, e um belo dia esse servo falou assim: nossa, mas o patrão está demorando tanto, e eu estou tão cansado, quer saber? Vou tirar um dia de folga. E ele foi lá e começou ele colocou as pernas para cima e começou a achar que era o patrão e o patrão não vai voltar mesmo, vou ficar aqui de boa. E aí começou a agir de forma diferente, começou a relaxar com as coisas e começou a maltratar os outros servos. Falava assim: ei, você aí, pega para mim lá uma bebida, você, traga minha comida logo. Começou a tratar os servos de forma arrogante, de maneira que o patrão não ia gostar. Mas ele imaginou que o patrão não ia voltar logo. Bom, nessa primeira parte que Jesus contou da parábola, a gente tira uma lição. Vamos pensar sobre a atitude aí do servo. O que vocês acham? Como é que foi a atitude dele? Vocês acham correto a atitude desse servo? Ele não cumpriu com a obrigação dele. Até um momento ele foi bem, mas por achar que o patrão não ia voltar, ele não cumpriu com a sua obrigação, como o patrão pediu. Ele não foi um servo zeloso. E Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, ele deixa para nós também uma obrigação. Ele pediu que todos nós que conhecemos a Jesus, que nós pregássemos o Evangelho para as pessoas, falássemos para as pessoas que só Jesus salva. E ele, assim como o patrão, ele também falou que um dia ele vai voltar para ver se nós fizemos o que ele pediu. Com essa parábola nós aprendemos uma outra coisa também. A gente aprende sobre uma palavrinha chamada caráter. E aí, juniores, sabe o que significa a palavra caráter? Bom, o caráter, segundo o dicionário, é um conjunto de características que demonstram as nossas atitudes. São atitudes que demonstram atitudes coerentes, ou seja, eu sou da mesma forma independente do local onde eu estou. Eu sou do mesmo jeito, eu tenho atitudes coerentes. Né? Se eu estou na escola, eu ajo daquela forma, em casa eu ajo do mesmo jeito, na rua também. Uma pessoa que não tem um bom caráter, uma pessoa que tem um mau caráter, ela finge ser de uma forma em um lugar, mas quando ela está sozinha, ela age de forma diferente. O servo dessa parábola que Jesus contou, ele provou para a gente que ele não tinha um bom caráter. Até um certo momento, ele agiu bem, mas depois, quando ele percebeu que o patrão estava demorando, ele começou a tratar as outras pessoas de forma maldosa, e ele começou a fazer tudo errado. Ele não cumpriu com a obrigação dele. E aí eu pergunto para você, Júnior, o que você faz quando ninguém está vendo você? Deus sabe quando a gente desobedece. O fato de não ter ninguém vendo a gente, os pais, os professores ou algum outro adulto, não pode ser brecha para a gente fazer as coisas erradas. Mentir, desobedecer, descumprir uma obrigação. Às vezes o pai pede você para lavar uma vasilha ou fazer alguma atividade de casa. E aí o pai sai e você fala assim: quer saber? Vou dar uma jogadinha aqui rapidinho, vou brincar aqui um pouquinho. Quando meu pai estiver quase chegando, eu faço. Ou seja, quando o pai não está vendo, será que você age dessa forma? Será que você trapaceia num jogo quando ninguém está vendo? Ou resolve colar na prova escondidinho, ninguém vai ver mesmo? Isso define o caráter. Quando ninguém está vendo você, qual é a atitude que você toma, como você age. Então a gente aprendeu com essa parábola que o servo não tinha um bom caráter. Mas a Bíblia nos fala que Jesus Cristo, ele tem o caráter exemplar.
É através dele que nós temos que nos espelhar, o caráter de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele não errou nem isso aqui. Aí você vai falar, mas era Jesus. Realmente, Jesus ele era dedicado a fazer a vontade de Deus. E nós devemos ser assim também. Tio Val colocou aqui um acróstico, né, com a palavra Cristo. Jesus Cristo, então eu poderia colocar várias palavras aqui mostrando o caráter de Cristo. Eu escolhi essas aqui. Então tá aqui, ó. C, de conselheiro. Então Jesus ele era conselheiro, ele aconselhava as pessoas. R, de respeitador. Né? Em todo momento Jesus respeitava os pais, respeitava as pessoas, independente de como elas eram. E de irrepreensível. Irrepreensível significa que você não acha nada de errado nele. S, de servo. Então, mesmo sendo Deus, Jesus ele veio para servir e nos ensinou como é importante servir ao nosso próximo, aos nossos amigos. T, de trabalhador. A Bíblia fala que Jesus ele trabalhou o tempo todo, o seu ministério ele não descansava, sabe? Então Jesus ele nos ensina essas coisas. E por último, O, de obediente. Ele obedecia à vontade de Deus e quando criança sempre obedeceu aos seus pais. Então, isso aqui é só um exemplo do caráter de Cristo, né? E aí, no final, né, para a gente emendar, no final da parábola, Jesus conta que aquele patrão voltou da viagem. Ele voltou e pegou o servo mau, desprevenido. O servo, ele estava lá, pernas pro ar, tratando todo mundo mal. E quando ele viu o patrão, ele assustou, ficou desesperado, porque não dava mais para ele fazer e consertar as coisas erradas que ele tinha feito. Estava uma bagunça a casa. E aí o patrão falou, vem cá, servo. Você foi um servo mau. Por causa disso, eu vou te despedir, porque você não cumpriu com a obrigação que eu te dei. E ele mandou o servo embora. Sabe, a Bíblia nos fala que Jesus ele vai voltar. Então essa parábola nos ensina isso. Nos ensina sobre a volta de Jesus. Jesus é esse patrão que ele foi para o céu e falou, eu voltarei. Bom, será que se Jesus voltar hoje, como é que está? Como é que você está, Junior? Como é que eu estou, tio Val? Como é que o tio Val está? Será que estamos cumprindo com a obrigação que Jesus deixou para nós e levarmos a palavra dele aos nossos amigos até a consumação do século? Ele falou até a consumação do século, ou seja, até ele voltar. E será que eu estou, quando ninguém está me vendo, mas Deus está? Será que eu estou desenvolvendo um bom caráter, o caráter de Cristo? Então essas são as duas coisas que a gente aprende nessa parábola, que temos que cumprir com a nossa obrigação, assim como aquele servo tinha, mas ele não cumpriu. E também devemos desenvolver um bom caráter, ao contrário daquele servo. Por isso que essa parábola se chama a parábola do servo desobediente. Então Jesus ensina que nós devemos ser exatamente o contrário, e que ele vai voltar assim como o patrão voltou. Nesse momento, agora eu gostaria de convidar você para orar comigo. Nós vamos pedir a Deus que coloque em nós o caráter de Cristo, cada vez mais possamos ser obedientes à palavra de Deus. Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, onde aprendemos que precisamos ter o caráter do Senhor. Precisamos fazer a Tua vontade, que é de pregarmos a palavra do Senhor. Assim como essa ordem que o Senhor deixou para nós, nós precisamos cumprir. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude a ser servos lá na escola, em casa, com as obrigações. Quando o Senhor não estiver nos vendo, muitas vezes a gente faz coisas erradas. Nos perdoe, ó Pai. Mas queremos melhorar, queremos parecer com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, juniores? Essa é a palavra do Senhor para nós. E como desafio, eu quero deixar para vocês o seguinte. Faça em casa também um acróstico, mas eu quero que vocês escrevam palavras diferentes que o tio Val colocou. Então você vai colocar Cristo e colocar quais que são as características de Cristo, que começa com a letra C, R, I, S, T e O. Então diferentes dessas.
Depois, você vai pensar, então você vai colocar, mostrar para os pais de vocês, depois você vai pensar assim, qual característica de Cristo que eu tenho e qual característica que eu tenho que não agrada a Cristo, tá certo? E vai colocar diante do Senhor essas características que não agradam a Cristo e vai pedir a Deus para tirá-las de você e que você possa cada vez mais ter então o caráter de Cristo, tá bom? Essa era a palavra do Senhor para nós nessa lição. Fiquem com Deus, um grande abraço, tá bom? Tio Val tá morrendo de saudade. E aí, gostaram da história? Deus abençoe a vida de vocês, que possamos pôr em prática, tá bom? E até o próximo vídeo, até a próxima semana, no próximo domingo estaremos juntinhos. Abraço!